senhoras senadoras, senhores senadores. Há quase 20 anos, assumi pela primeira vez a palavra nesta tribuna. Foi um momento especialíssimo, porque ocuparia com muito orgulho a cadeira que o mesmo povo do Ceará, 4 décadas antes, havia confiado a meu pai, senador Carlos Gereissati. Naquele momento tive a exata dimensão da responsabilidade que pesava sobre meus ombros. Coincidentemente, meu primeiro discurso foi no dia 19 de março, dia de São José, padroeiro dos cearenses, para nós e tradicionalmente o momento de pedir ao santo por um bom inverno e olhar os céus buscando sinais de chuva. Não por acaso, no meu discurso inaugural, aproveitei para traçar um paralelo entre o momento que vivíamos e o que eu esperava do futuro que se avizinhava. Naquele momento, pensava eu, se consolidava a democracia no Brasil. Um operário, sindicalista, nordestino, assumia a presidência da República em clima de paz, de festa, sem que tivesse havido qualquer percalço. Quis o destino que essa minha despedida do Senado Federal, exatamente no momento em que Lula retorna ao poder, agora, após uma das eleições mais conturbadas da nossa história, em que não faltarem ataques à própria democracia, da parte de grupos radicais que, apesar de minoritários, revelaram uma relativa força e poder de mobilização. Felizmente, a maioria da população e as instituições souberam repelir tais ideias. Exatamente por ter vivenciado de perto esses diferentes momentos, em mim se consolidou a certeza que a democracia é o bem mais precioso da sociedade brasileira. É o espaço vital em que podem se expressar todas as correntes, refletindo a riqueza e a diversidade de nosso povo, suas diferentes circunstâncias e legítimas necessidades. As recentes eleições nos trazem, portanto, o alerta de que devemos estar sempre vigilantes contra ameaças autoritárias, ainda que surjam e se camuflem por dentro do próprio sistema democrático. Assim, todos esses anos de Senado, além de fortalecer minha crença na democracia como um valor fundamental, me trouxe a dimensão pessoal do seu caráter pedagógico, do eterno aprendizado que advém da sua prática cotidiana. Aqui muito aprendi ao conviver com pessoas extraordinárias e completamente diferentes entre si, em termos de história de vida, experiência, origem e pensamento. Ouvir, aprender e debater com esses homens e mulheres tão diversos, buscar entender suas razões e argumentos, me fez uma pessoa muito melhor. Ensinamentos que carregarei comigo por toda a minha vida. Nesse sentido, fiz muitos amigos verdadeiros, tantos que citar um a um tomaria demasiado tempo e paciência de Vossas Excelências. Mas a todos os senadores e senadoras, saúdo e agradeço na presença e em nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Especificamente no tocante à nossa atividade parlamentar, devo salientar que, ao longo dos meus 2 mandatos, quase sempre fui um senador de oposição. Mesmo após o impeachment da presidente Dilma, optei por um não alinhamento automático com o governo Temer,
sempre comprometido com o que se considerava benéfico e positivo para o país, evitando ao máximo a contaminação do debate por qualquer viés ideológico ou partidário. Talvez essa forma de atuar, aliada aos anos de experiências e aprendizado nesta casa, tenham me feito merecedor da generosidade e confiança dos meus pares ao entregar-me relatoria de projetos relevantes, aos quais me dediquei com afinco, dentre os quais destaco a Lei das Estatais, o Marco Legal do Saneamento, a reforma da Previdência. Trouxemos aqui soluções inovadoras, visando sempre prestigiar valores republicanos, o acesso a todos a serviços de qualidade, o fortalecimento do investimento privado, a ética na gestão, o crescimento sustentado e o equilíbrio das contas públicas foram os princípios que nortearam nossa atuação. Buscamos sempre garantir uma ação pública eficiente, eficaz e efetiva, fundamental para que as funções estatais de regulação e prestação de serviço se alinhem com os objetivos da República, elencados já no artigo 3º da Constituição Federal de 88. Aprendi também que no Parlamento o ritmo do processo legislativo e o tempo para decisões não nos pertencem. É preciso ter humildade para reconhecer nossas limitações e confiar no espírito público de nossos pares, presentes e futuros. Ressalto, portanto, a relevância de proposta que relatei e apresentei ainda em tramitação, como a regulamentação, a regulação do mercado de crédito de carbono, o projeto de benefício universal infantil, a lei de responsabilidade social, os contratos de impacto social, o mercado de águas, os projetos de avaliação das políticas públicas e subsídios e a PEC da sustentabilidade social. São temas e ideias que deixam os futuros parlamentares que, de certo, saberão aperfeiçoá-las e dar-lhe o melhor caminho. Nesse mesmo sentido, o Congresso que tomará posse no ano que vem terá imensos desafios a enfrentar. Em um cenário internacional mergulhado em incertezas, o mundo ainda se recupera dos choques de oferta e demanda causadas pela pandemia. A oferta mundial de energia e o novo cenário de transição energética serão objeto de preocupação. Pressões inflacionárias de alimentos e o ainda preocupante conflito entre Rússia e Ucrânia e suas consequências estarão na pauta por um bom tempo. Não bastasse tal conturbado cenário, o Brasil tem suas próprias guerras a enfrentar contra a fome, contra a miséria e a desigualdade. Tudo isso sem descuidar da sustentabilidade das finanças públicas, origem e fim do desenvolvimento por meio de políticas públicas. Insisto, sem política fiscal não há política social. Contudo, ainda que tais obstáculos pareçam intransponíveis, creio que os que aqui permanecerão e aqueles que aqui chegarão estarão à altura desses grandes desafios. Não poderia também, senhor presidente, deixar de louvar a conduta de todos os que fazem esta casa. Desde Vossa Excelência na condução dos trabalhos, todos os demais senadores e senadoras e principalmente o corpo de servidores do Senado, durante a pandemia global do Covid-19. Durante a mais grave crise de saúde pública já enfrentada pela humanidade, jamais deixamos, presidente Davi, jamais deixamos de cumprir nosso dever, encontrando meios e ferramentas para discutir e deliberar sobre formas de combate à doença, seus reflexos na economia, recursos e programas para auxiliar a população mais carente e de apoio
a governos e empresas na superação de período tão difícil. Minha homenagem a tantos quantos fizeram parte desse gigantesco esforço, somente superado pelo universo de servidores públicos vinculados ao SUS, heróis a que milhões de brasileiros serão eternamente gratos. Em particular, me permitam também agradecer o apoio de pessoas de talento e competência, como nossos auxiliares de gabinete, Fernando Banhos, Silvio Coelho, professor Fernando Veloso, Gustavo Guimarães, Paulo Marcelo Costa, Josimele Melo, Luiz Otávio Caldeira, Fernando Gomide, Marco Oliveira, Luiz Henrique Lucena, além de todos os servidores e terceirizados que nos apoiaram no trabalho diário ao longo de todos esses anos. Meu especial elogio a todos que fazem o corpo técnico do Senado Federal, um grupo de profissionais de excelência, extremamente competentes e de enorme espírito público. Finalmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deixo minha mensagem de esperança no futuro do Brasil, na sua gente que nos dá a cada dia provas de sua força e sabedoria, nos brasileiros que, apesar de todas as dificuldades, verdadeiramente honram o Brasil com seu trabalho diário e nos inspiram com a sua inabalável esperança na vida e, acima de tudo, sua fé na democracia. Aos cearenses, em particular, a quem tive a honra de servir, minha eterna gratidão, deles estarei mais próximo, agora como cidadão. Com o Brasil, estarei sempre pronto a colaborar. Agora um pouco mais distante de Brasília, mas com o coração, mente sempre voltado a todos vocês. Muito obrigado. Boa parte, senador Tasso. Senador Cajuru. Vossa Excelência. Se me permite, apenas eu daria a palavra ao senador Cajuru, à senadora Simone Tebet, apenas um registro dessa presidência após esse pronunciamento do senador Tasso Gereissati, um pronunciamento memorável, lamentavelmente em tom de despedida, do reconhecimento de Sua Excelência aos senadores e o reconhecimento dessa presidência dos senadores e senadoras à figura do senador Tasso Gereissati, cuja vida pública, a vida política, como governador do seu estado por 2 mandatos, senador da República pelo seu estado, foram marcadas por muita decência, por muito equilíbrio, por muita sensatez, que são traços da personalidade do senador Tasso Gereissati, e aqueles que com ele convivem sabem exatamente o que eu estou falando. Alguém sempre pronto a uma palavra lúcida, ponderada e com o objetivo de dar solução aos grandes temas nacionais. Foi assim quando contribuiu decisivamente para o projeto do saneamento no Brasil. Foi assim quando proporcionou uma reforma da Previdência absolutamente necessária para o nosso país, de modo que este Senado, o povo cearense e o povo brasileiro haverão de reconhecer, senador Tasso Gereissati, a sua grande importância para o Brasil como um dos maiores homens públicos do nosso país. Para mim, especialmente, vindo da Câmara dos Deputados, nesse meu primeiro mandato de senador da República, tive a honra de receber a confiança dos senadores e senadoras para assumir a presidência do Senado. É motivo de muito orgulho de minha parte ter sido seu colega e ser o seu colega no Senado Federal. Tenho absoluta convicção que Vossa Excelência encerra esse ciclo, que quero crer não seja o encerramento definitivo do seu ciclo político, porque no futuro certamente o Brasil não prescindirá de Vossa Excelência, mas tem absoluta convicção que encerra este ciclo com um profundo sentimento de dever cumprido e com reconhecimento absoluto e muito sincero, muito verdadeiro mesmo, deste presidente e, por certo, de todos os seus colegas senadores e senadoras que agora
se pronunciarão. Então fica esse registro da presidência, desejando a Vossa Excelência muito boa sorte na sua vida pessoal, na sua vida particular, na sua vida pública, porque Vossa Excelência merece e o Brasil deve muito a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Tasso Gereissati. Com a palavra, se o senador Jorge Cajuru me permite, eu passarei primeiro a quem pediu primeiro, que é a senadora Mara Gabrilli, pelo sistema remoto, e na sequência o senador Jorge Cajuru. Muito obrigada, senhor presidente. É com muito carinho, muito orgulho que eu venho hoje aqui me manifestar sobre o meu querido amigo senador Tasso Gereissati, que faz sua despedida hoje do Senado. Mas você nunca, Tasso, vai estar fora dos nossos corações aqui. Olha, nada do que eu falar aqui vai à altura da grandeza de você, Tasso, nosso colega, e eu não poderia deixar passar essa data tão simbólica para expressar a minha admiração por você, Tasso, que além de um grande colega aqui da casa, é também uma figura de potência no nosso PSDB. E toda a sua trajetória, tudo que você conquistou, algo muito caro para nós, figuras públicas, que é o respeito. Você tem o respeito de todos nessa casa. E o respeito não só da classe política, mas da população, do seu Ceará, da população brasileira, da imprensa, da sociedade de uma maneira geral. Existe um selo Tasso Gereissati de qualidade. E a gente sabe muito bem disso. E eu quero confessar que eu sempre tive no Tasso uma grande inspiração. E ao longo da minha trajetória política, busquei no seu bom senso, Tasso, na sua inteligência, na sua sensibilidade, uma fonte rica de consultas, de orientação e de conselhos. E eu sempre tive na figura do Tasso um espelho de pessoa pública a ser seguida, de alguém que fez de seus mandatos uma oportunidade de melhorar a vida das pessoas. E nesse sentido eu não posso deixar de lembrar da sua luta por condições melhores de saneamento básico em nosso país. Se hoje o nosso país tem como meta a universalização de água e esgoto, é porque o nosso colega Tasso se debruçou muito sobre essa questão. E quem pensa no que é básico é porque pensa no todo. E sabe que não se pode crescer sem deixar de olhar para a base social, os brasileiros mais vulneráveis. E hoje ainda descubro de São José, do seu santo padroeiro, que é o mesmo santo padroeiro do meu pai. Eu sempre falo que tem alguma coisa em você que me deixa tão familiar com você, porque você lembra o meu pai. E é assim, Tasso, brilhante, que você atua brilhantemente sempre. Como empresário e político íntegro, soube conciliar tua vida pessoal, seus interesses sociais, ambientais, econômicos, financeiros. Enfim, não vou me delongar, porque são muitos feitos seus na política e na vida, inclusive com a bela família que tanto você ama. Então, eu quero que você tenha muita felicidade junto com a sua família e quero deixar minha gratidão expressa em nome dos brasileiros e da nossa democracia. Muito obrigada, meu querido amigo. O seu legado aqui no Senado e na política brasileira foi brilhantemente cumprido. Um beijo, Tasso, no seu coração. Obrigado, senadora Mara Gabrilli. Com a palavra, senador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente reeleito desta casa, Pacheco. Senador Tasso Gereissati, poucos homens públicos neste país saem deste Congresso Nacional com uma história de honradez semelhante à sua. Se é que o tem algum adversário lusco-fusco, ele não concordará com nossas palavras exclusivamente pela inveja a ti, até porque a inveja é o mau hálito da alma. As suas palavras convenceram o Ceará e o Brasil. Os seus exemplos arrasaram o Ceará
e arrastaram todo o Brasil. Eu lhe tenho como um dos raros professores a mim como aluno que cheguei neste Senado Federal. E quero lhe pedir, sinceramente e humildemente, que assim como Pedro Simão, que nesses 4 anos aceitou ser, evidentemente, voluntário, o meu conselheiro político, nada faço sem falar com Simão, eu quero tê-lo, com este prazer de poder falar contigo ao telefone ou pessoalmente, e te pedir sugestões e te pedir opiniões sobre minhas posições nesta casa. Concluo dizendo que o nosso amigo em comum, querido baiano, senador Otto Alencar, eu tenho memória. Em março de 2019, Otto chegou a mim e disse: Cajuru, está vendo o Tasso falar? Sim. Você concorda que o Tasso é o nosso JK dos novos tempos? Se lembra, Otto? E eu concordei contigo na hora e passei a lhe chamar, como todo dia, de JK dos novos tempos. Muito obrigado por um homem público como você existir. Muito obrigado por um ser humano como você existir. E é por existir ser humano como você que eu, cético, ainda acredito na raça humana. Obrigado. Obrigado, senador Jorge Cajuru. Com a palavra, senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Querido amigo senador Tasso, eu acredito que há pessoas que, quando entram na vida pública, já começam a pavimentar a sua história desde o primeiro dia. É quase como se colocassem tijolinho por tijolinho, argamassa por argamassa, construísse uma parede, para que ali depois pudesse deixar num quadro para a história o seu legado. É assim que eu vejo Vossa Excelência. Vossa Excelência sai no corpo desta casa, mas o espírito de Vossa Excelência permanece pelo equilíbrio, pela retidão, pela amizade, pelo bom senso, por sempre estar do lado certo da história, independentemente do custo político. Quando a gente for falar no futuro, quando os oradores que aqui passaram e senadores lembrarem e relembrarem os grandes homens públicos que passaram, sempre citarão Rui Barbosa. Ao seu lado, Juscelino, Teotônio, Arino, entre tantos outros, como Covas, e certamente citarão seu nome. Eu quero deixar aqui um testemunho que fique registrado nos anais desta casa. Se o Senado teve pela primeira vez uma mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante do Congresso Nacional, isso o Senado deve a Vossa Excelência. Porque quando da eleição do presidente Davi, teve a hombridade de entender o momento que estávamos vivendo e fez com que o PSDB abrisse mão desta vaga, ao lado da generosidade de Antônio Anastasia, e entregasse para uma mulher, a presidência desta comissão. E eu serei eternamente grata a Vossa Excelência por isso. Se eu fui até o final, numa eleição que sabia que era uma disputa democrática com o senador Rodrigo Pacheco, mas perdida, foi porque tive ao meu lado pessoas como Vossa Excelência, que entendia que fazia parte do processo termos 2 candidatos à presidência dessa casa. Mas é mais. Vossa Excelência foi a primeira voz erguida na minha candidatura à presidência da República e esteve comigo até o último dia, porque entendia que o nosso projeto não era um projeto eleitoral, mas um projeto político de reconstruir o campo democrático, o centro democrático, os grandes partidos de centro neste país. Então, senador Tasso, se Vossa Excelência puder levar apenas uma mensagem minha para casa, temporariamente para casa, eu diria para Vossa Excelência que é o seguinte: a sua voz tão calma me inspira paz. Mas a sua conduta sempre foi um grito retumbante nos meus ouvidos, me estimulando a ter coragem de defender os meus princípios e também estar do lado certo da história. Vossa Excelência, junto com meu pai, são espelhos da minha vida pública. E eu posso dizer que sairei desta casa ao seu lado e que eu tenho orgulho de dizer que sou sua amiga. Muito obrigada. Obrigado, senadora Simone Tebet. Com a palavra, a senadora Rose de Freitas. Senador Tasso, talvez sejam as palavras mais difíceis.
essa estrada que nós percorremos juntos. Vossa Excelência já foi meu presidente da República. Travei essa batalha interna no PSDB, sob o olhar estarrecido do nosso senador Exalci. Vivemos embates democráticos internamente nos partidos. O que foi Vossa Excelência na história desse país, muitos vão dizer aqui. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que quando me inspirei na sua conduta política para sonhar em vê-lo presidente da República, não só naquela época, mas como até bem recente, eu o fiz por estar diante de um homem absolutamente político contemporâneo da ética, da moralidade, das grandes lutas que nós travamos. Na Constituição, depois da Constituição, todos os momentos, estando ou não aqui, Vossa Excelência soube dialogar com todos. Muitos olhavam, a princípio dizia, um excelente governador do Ceará. Mais do que isso, o que Vossa Excelência fez no Ceará e fez novamente, e ajudou com que Ciro Gomes também fizesse, Vossa Excelência gerou exemplo para o país. O que eu posso dizer para Vossa Excelência? Eu não posso dizer mais nada do que obrigado, amigo. Eu quero dizer que quando eu entrei para o Senado, eu vim, como sempre, na minha vontade de querer construir e liguei para Vossa Excelência, nós precisamos conversar sobre um candidato a presidente da República. E fomos, não vou declinar o nome de quem, fomos buscar uma pessoa para dialogar e logo em seguida tudo se esmoreceu, porque a luta do Brasil se aprofundou em verdadeiros infortúnios que nós, nem com essa casa, nem com a outra, conseguiríamos superar. Então, para que serve o homem Tasso Gereissati, que muitos disseram, ele é muito rico, ele é muito isso, muito aquilo. Ele não foi muito, ele foi somente o que é. Vossa Excelência, para mim, abasteceu minha alma de uma coisa muito bonita, que é a generosidade da política. O que fez com Simone Tebet, fez com várias vezes das relatorias dessa casa, que Vossa Excelência incansavelmente ouvia a todos. Ouvia, ouvindo. Debatia, debatendo, não simulava nada. O que eu posso dizer? É tão difícil falar o que eu queria dizer, mas se a política cabe amor, eu lhe amo. Como instrumento político do Brasil, que eu acredito que já teve sob a sua égide no Ceará e que teve sua permanência nos grandes debates dessa casa. Muito obrigado por ser meu amigo, conselheiro, e por ser instrumento da verdadeira política que o país tem que ter, como falava há pouco com Rogério Carvalho, espalhado para que a gente não fique esmagado em duas opções que o Brasil não gostaria de ter, mas que acaba tendo, porque o espaço que Vossa Excelência abriu para a geração na sua terra nunca é feito no Senado Nacional. Obrigado, orgulho, exemplo e um abraço amigo de quem lhe admira sempre, sempre. Obrigado, senadora Rose de Freitas. Senador Exalci Lucas. Presidente, senador Tasso, quero aqui primeiro dizer da minha alegria, do privilégio de conviver com Vossa Excelência no PSDB. Eu que entrei na política inspirado por Mário Covas e Vossa Excelência, quando criaram o PSDB, eu tive o privilégio de ser o contador e na campanha de Mário Covas fui também a prestação de conta e Vossa Excelência sempre foi uma referência. Mas Vossa Excelência deixou marcas. A nossa referência hoje na gestão pública, na responsabilidade fiscal, na forma da gestão, Vossa Excelência talvez foi um dos primeiros no Ceará a fazer uma grande transformação. Acho que a grande mudança na gestão pública começou no Ceará com Vossa Excelência, que para nós é uma referência na gestão. Hoje mesmo, na CCJ, vi as ponderações de Vossa Excelência com relação à responsabilidade fiscal. Só nós sabemos a questão da inflação, o custo da inflação para as pessoas que mais precisam.
e Vossa Excelência disse claramente isso. Nós não podemos votar matérias que possam comprometer e voltar os índices de inflação que tivemos. E Vossa Excelência teve um papel fundamental no PSDB, na questão do Plano Real. Agora, recentemente, todas as matérias importantes, como foi dito aqui, a questão do saneamento. Então, quero dizer que Vossa Excelência, para mim, sempre foi uma referência. Eu estou oficialmente como líder do PSDB, mas Vossa Excelência sempre foi o grande líder dessa bancada. Então, lógico, nós continuaremos conversando, aconselhando com Vossa Excelência. Sei que no PSDB Vossa Excelência terá um papel ainda muito grande com a saída no Senado, mas no PSDB. Mas quero aqui manifestar publicamente a minha admiração e a minha referência em Vossa Excelência como gestor público e também como senador da República. Parabéns e obrigado pela convivência nesses anos todos que tivemos. Parabéns, senador. Com a palavra, a senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senador Tasso, também trago aqui os meus cumprimentos a Vossa Excelência, a minha admiração, o meu respeito. Quando eu fui eleita senadora, senador Tasso, e a minha primeira vinda aqui, já como senadora eleita nesta casa, Vossa Excelência sabe disso, Vossa Excelência foi, eu diria, se não me foge a memória, o primeiro senador que eu visitei no gabinete para lhe ouvir, para receber orientações e para, não há dúvida nenhuma, ser uma referência na minha caminhada como senadora aqui nesta legislatura, neste momento. E Vossa Excelência ali me recebeu muito bem, eu fui ali humildemente, como sou uma novata nesta casa, né? E Vossa Excelência me deu boas orientações, não é? Me mostrou realmente a forma correta, ética, que se deva conduzir aqui dentro do Senado Federal. E Vossa Excelência é um exemplo para a gente, para a nossa geração, para a nossa época. Meu esposo é do estado do Ceará e ele sempre faz referência a toda a contribuição que Vossa Excelência deu para aquele estado, naturalmente para o Brasil. O estado do Ceará, que há décadas atrás, não é, sempre era visto como estado com deficiências na área social e em várias outras áreas. A sua gestão, como a gestão de outros que Vossa Excelência apoiou, trouxe, na verdade, um divisor de águas para o estado do Ceará. E aí se tornou, por exemplo, referência em algumas áreas, dentre elas aí na área da educação. É fruto e resultado de uma gestão com responsabilidade, com ética, com olhar pleno para todos. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente vê exatamente o que aconteceu hoje na CCJ, né? Eu fiz uma fala, Vossa Excelência fez outra fala, me contrapôs, mas uma posição sua que traz para a gente, assim, um grande exemplo, e é um olhar e é uma postura pedagógica. Porque, muito embora fosse, se posicionasse contrário ao texto original do ponto de vista de mérito, Vossa Excelência entendia a urgência da votação e a necessidade imediata da votação e se posicionou para que isso, na verdade, fosse feito de forma mais rápida. E eu lhe perguntei e disse, o senhor pensa, qual a sua posição em relação a esse texto? E Vossa Excelência me colocou, Elisiane, eu jamais serei contra nenhuma ação na área social. Se reduzir um pouco mais esse valor em relação ao espaço, eu me posicionarei favorável. Foi o que aconteceu ao final de tudo, né? Nós tivemos uma votação ali quase que por unanimidade e fruto da sua posição, fruto também da sua postura e do seu equilíbrio. Alguém já falou aqui, não é, que você é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, politicamente, teve uma caminhada com muito sucesso, hoje se despede aqui nesse discurso que não há dúvida nenhuma, é um discurso histórico, e alguém disse que nas grandes despedidas também tem o início de grandes recomeços. E eu sei que dentre tantos recomeços tem um aí que eu já lhe vi emocionado falar, que é da vida da sua família, da vida do seu neto, e o meu desejo, senador Tasso Gereissati, é que Vossa Excelência tenha agora um pouco mais de tempo também para se dedicar ao acompanhamento do seu neto e com a mesma
diligência com que esteve durante todos esses anos cuidando do Brasil, cuidando do estado do Ceará, cuidando dos homens, das mulheres, das crianças desse Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que cuidará, não é? Também do seu neto, dando agora mais tempo, com mais amor, com mais dedicação. Muito sucesso na sua vida e saiba de uma coisa, Vossa Excelência volta para casa deixando aqui no Congresso Nacional uma história, deixando nesta casa um legado. E o maior legado é o seu... Para concluir, senador. Só para finalizar, como eu disse, Vossa Excelência volta para casa deixando um grande legado de vida, que o maior legado não são os grandes discursos, o maior legado é o exemplo da própria vida, que é o que Vossa Excelência deixa para mim, e eu sei para tantos outros parlamentares agora que iniciaram e que ainda poderão, né, continuar um pouco mais na vida pública. Que Deus lhe abençoe e muito obrigada por tudo. Com a palavra, senador Plínio Valério. Por tudo que foi dito e pelo que vai ser dito ainda, é que o Tasso era meu candidato nas prévias do PSDB, meu candidato a presidente da República. Cansei de dizer ao Tasso que ele era o timoneiro que o Brasil precisava nessa travessia tão conturbada, tempestades, raios e trovões. Conviver contigo, Tasso, imagina, senhor e senhora, o que é conviver com o Tasso, toda terça-feira almoçar com o Tasso, conversar e ouvir a aprendizagem que é. Do senador, eu vou sentir falta. Do amigo, eu vou sentir saudade, Tasso. Mas toda despedida tem uma chegada. Você vai chegar com teus familiares e certamente não terá tanto estresse quanto tem aqui. Eu te disse há pouco lá na comissão, e renovo. Eu gostaria imensamente, quando você viesse aqui, fosse ao meu gabinete, sentasse lá, mesa do gabinete, despachasse, telefonasse, fizesse, porque é teu também. Eu aprendi, você passou a ser referência para mim. Mas aí a nossa cordialidade, o nosso contato, nos tornamos amigos. Então eu estou me sentindo órfão com a tua partida. Um grande abraço, amigo. Felicidade. Com a palavra, senador Otto Alencar. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de fazer uma saudação ao meu estimado amigo, senador Tasso Gereissati. Há pouco estávamos conversando aqui e ele me confidenciou que seria uma despedida muito difícil, até porque ele tem demonstrado ao longo da sua vida pública todas as qualidades e virtudes que deixam como exemplo no Senado Federal. Senador Tasso, se por acaso existisse uma academia, tem a Academia Brasileira de Letras, se tivesse a Academia Brasileira de bons políticos, de políticos honrados, de políticos sérios, competentes, que exerceram todos os cargos como Vossa Excelência exerceu na vida pública, sem uma mácula, administrando como administrou todos os orçamentos do seu estado do Ceará, sem nenhuma pendência com o Ministério Público, sem nenhum processo em justiça, sem nunca nem os seus principais adversários ter levantado uma mácula sobre sua vida. É um grande exemplo, um exemplo do Senado Federal, e eu devo dizer a Vossa Excelência que essa casa vai permanecer com a sua lembrança, com a sua ausência física, mas com sua lembrança, porque se pautou ao longo da sua vida pelo trabalho em favor do povo do Ceará e do povo brasileiro. E fez escola, porque dessa escola saíram também grandes administradores e brasileiros que contribuíram com o Brasil. O ex-governador Ciro Gomes, que foi prefeito de Fortaleza com o seu apoio, Cid Gomes e tantos outros no Ceará que seguiram o seu exemplo. Quando o Cajuru falou que Vossa Excelência seria mais ou menos a imagem de pensamento, de trabalho, como foi o ex e grande, talvez o maior presidente da história da República, Juscelino Kubitschek, é que eu tinha lido recentemente, quando cheguei a conversar com ele, a biografia de Juscelino Kubitschek, escrita por Cláudio Bojuga, e vivia na imagem de Juscelino, que fez pelo Brasil, inovador, o que Vossa Excelência fez pelo Estado do Ceará. Portanto, deixo aqui o meu abraço, o meu sentimento de gratidão, de amizade, de respeito, e aqui não estará
a presença de Vossa Excelência. Mas ali no corredor tem lá o gabinete número 9 do seu amigo Otto Alencar, que estará sempre com as portas abertas e à sua disposição, não só para atendê-lo, mas também para recorrer aos seus bons conselhos. A convivência com Vossa Excelência de 2014 para cá, e Vossa Excelência se elegeu para um cargo sem o governador, que mostra o seu prestígio no Ceará. As portas estarão sempre abertas para recorrer também aos seus conselhos. Fico com muita saudade, mas sempre estarei aqui aguardando a sua visita, a sua lembrança. Ficará sempre na minha mente, no meu coração, com muito sentimento de gratidão e amizade. Obrigado, senador Otto Alencar. Com a palavra, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Meu amigo Tasso Gereissati, colega senador, um dos maiores orgulhos nessa curta trajetória política que tenho é ter privado dessa companhia e desse aprendizado. O ex-presidente americano Barack Obama tem uma frase muito boa. Ele diz que a política, a boa política, é uma corrida de revezamento. E o que você tem que fazer para sair dessa corrida vencedor é tentar deixar o bastão um pouquinho adiante de onde recebeu. Você deixou léguas adiante. Como gestor, como político, como líder político, na estrutura partidária, dentro dessa casa, no estado do Ceará. É um orgulho muito grande para o Brasil, para essa casa, ter pessoas dessa estatura. E quem constrói a instituição, quem dá relevo para o Senado, são os senadores e senadoras. Esse acúmulo de histórias. Então há de se reconhecer que hoje o Senado fica menor. Não por nenhum demérito de quem chega em seu lugar mais adiante em fevereiro, mas porque o acúmulo de experiências levará muito tempo para se chegar próximo, do ponto de vista de qualidade técnica, capacidade de articulação e dedicação ao serviço público. Então, muito obrigado como brasileiro, como sergipano, como colega senador. Foi um aprendizado e uma felicidade muito grande trabalhar com você e será sempre uma felicidade privar da sua amizade. Obrigado, meu amigo. Senador Flávio Arnes, com a palavra. Senador Tasso Gereissati, quero destacar também que muitas coisas poderiam ser ditas em relação a Vossa Excelência, em termos de comissões, relatorias, leis, contribuições, a caminhada toda. Mas eu quero destacar só 3 coisas que eu considero assim extremamente importantes, me permita dizer, na sua pessoa. Primeira delas, uma pessoa educada, sensível, solidária, do diálogo, do entendimento, da escuta, de construir soluções. Eu quero que isto fique muito claro nesse sentido de reconhecimento dessas qualidades pessoais tão necessárias no Senado e no Brasil nos dias de hoje. Escutar, dialogar, construir caminhos, achar soluções, isso é essencial. E a gente aprendeu muito com a sua personalidade. O segundo aspecto é em relação à contribuição toda, efetiva e concreta, como aconteceu hoje à tarde ainda na discussão da chamada PEC da transição. A sua palavra é uma palavra importante, necessária, apontando para a responsabilidade social e também para a responsabilidade fiscal, para o equilíbrio que a gente tanto precisa nos dias de hoje, e dizendo que nós queremos governabilidade. E terceiro aspecto que eu gostaria de enfatizar, para dar inclusive concretude a tudo isso, eu quero dizer a todas as famílias de pessoas com deficiência do Brasil, as pessoas com deficiência, que nós sempre tivemos no seu trabalho uma parceria, uma sensibilidade, um entendimento, particularmente em 2019, quando debatemos o BPC, o benefício da prestação continuada. Vossa Excelência disse, não se preocupe, porque isso é importante.
é a responsabilidade social apontada de hoje, mas é importante para a cidadania, para as chances, para as oportunidades. Então, parabéns pela caminhada, parabéns mesmo. O Senado vai sentir muita falta, não há dúvida, desse espírito que Vossa Excelência carrega. O Ceará tem muito a agradecer, o Brasil tem muito a agradecer. Fomos colegas, inclusive, de partido, e Vossa Excelência sempre me acolheu de braços abertos também no partido. Então, bela caminhada, parabéns, e vamos continuar juntos, não pela presença física, mas pela referência que Vossa Excelência sempre vai ser, não há dúvida alguma, para todos nós. Parabéns. Com a palavra, senador Marcelo Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Tasso, Vossa Excelência é um homem público que engrandece, enriquece e enobrece a classe política. A sua trajetória é exemplar. Vossa Excelência criou uma escola de gestão pública no Ceará. E o Ceará sofreu uma transformação como poucos estados no Brasil. E foi tão bem aplicada essa gestão de Vossa Excelência, que desde que Vossa Excelência foi governador do Ceará, o Ceará tem sido um exemplo para o Brasil de responsabilidade fiscal, de dedicação à educação, de investimento, que é proporcionalmente um dos estados que mais investem no Brasil todos os anos. E mais do que isso, Vossa Excelência criou uma escola de homens públicos, de escola, que tem no nosso querido Ceará. Então, aproveito aqui para despedir de Vossa Excelência, certo de que todo aquele que quiser proceder bem na política tem em Vossa Excelência um espelho que pode ser seguido como um homem público de uma trajetória exemplar de correção, de dignidade e de amor à causa pública. Eu ainda me recordo que eu era deputado estadual, já faz muitas décadas, e Vossa Excelência, não sei bem se era governador ou se era senador, mas andou no Piauí e eu fui escalado para recepcioná-lo. E naquela época eu fiz um discurso, eu me lembro que eu o chamei de exterminador de oligarquias. Tinha o filme Exterminador do Futuro. Por quê? Porque o Nordeste, não só o Ceará, mas o Piauí e outros estados do Nordeste eram marcados por o domínio de oligarquias que venham de muito tempo. E Vossa Excelência quebrou esse paradigma. E nós lutávamos no Piauí e tínhamos Vossa Excelência como exemplo. E graças a Deus as coisas deram certo para o Ceará, deram certo para o Piauí. Nossos estados hoje são muito melhores do que eram no passado. Então, faço aqui essa singela homenagem a Vossa Excelência, dizendo que Vossa Excelência, se há nesse Senado aqui, de nós 81, um que merece uma unanimidade, eu acho que é o senador Tasso Gereissati. Muito obrigado. Obrigado, senador Marcelo Castro. Com a palavra, senador Fernando Bezerra. Senador Fernando Bezerra. Senador Tasso Gereissati, eu sei que qualquer palavra que eu traga agora vai ser repetir as muitas que aqui já foram ditas pelos meus colegas que me precederam nessa tribuna de aparte que Vossa Excelência merece nessa tarde e noite de hoje, quando faz a sua fala de despedida desse plenário do Senado Federal, que se honrou com a sua presença nesses últimos 8 anos. Eu já tive a oportunidade de me dirigir a Vossa Excelência no plenário da Comissão de Assuntos Econômicos. Não vou repetir o que lá disse,
mas gostaria de dizer para você, para os seus familiares, para os que lhes querem bem no Ceará e no Brasil inteiro, que Vossa Excelência é uma figura ímpar na vida pública do Ceará e do Brasil. Nesses últimos anos aqui no Senado Federal, eu poderia enumerar uma série de intervenções decisivas da ação parlamentar de Vossa Excelência. A reforma da Previdência, que abriu o espaço para a sustentabilidade fiscal do nosso país. Teve no seu relatório, teve na sua condução, o equilíbrio exato entre o compromisso social e a responsabilidade fiscal. Aquela Comissão de Assuntos Econômicos está marcada pelo vosso trabalho. A autonomia do Banco Central, a nova lei do câmbio e tantas outras decisões importantes que criaram marcos regulatórios que ampliam as oportunidades de investimento no nosso país. Encerro lembrando aqui o seu relatório no marco legal do saneamento. Vossa Excelência fez um belíssimo trabalho. Um trabalho que hoje está oportunizando investimentos de quase 40 bilhões de reais num setor vital para o Brasil poder se reencontrar com o seu destino de crescimento, de prosperidade, de justiça e de equilíbrio social. Portanto, leve essas palavras de um amigo que lhe conhece desde quando Vossa Excelência ainda não participava da vida pública nacional. Como empresário, grande empresário que Vossa Excelência é, e que depois se revelou um grande homem público. Fez a revolução que o Ceará até hoje testemunha. O Ceará certamente tem uma história marcada antes e depois da passagem de Vossa Excelência, pelos caminhos que abriu, pelos homens que projetou na vida pública do Ceará e do Brasil. E aqui, no Congresso Nacional, palavra de seriedade, de equilíbrio, de abertura ao diálogo e da construção do consenso. Que Deus lhe proteja, senador Tasso Gereissati. Muita longa vida para Vossa Excelência. E não se perca nos caminhos de volta para o Ceará. Vossa Excelência estará sempre muito bem-vindo em qualquer estado do Brasil, e de preferência no meu Pernambuco, para nos ensinar, para nos animar e para que a gente possa cada vez mais acreditar nesse Brasil que a gente tanto ama. Com a palavra, senador Carlos Portinho. Senador Tasso Gereissati, eu vou brevemente aqui usar uma metáfora para expressar o meu sentimento nessa sua despedida hoje do Senado. É como um atleta de futebol das divisões de base, eu me sinto, que um dia tem a oportunidade de ir a campo e jogar com o seu ídolo. E eu digo isso porque eu estava nos bancos da escola quando votei pela primeira vez e passei a acompanhar a política mais de perto do nosso país. Vossa Excelência sempre foi um exemplo para mim, um exemplo. E aqui ter a oportunidade de dividir a tribuna, literalmente, com Vossa Excelência, me traz uma grande emoção também. E quero dizer que o seu exemplo como político, assim como Ulisses Guimarães, assim como o senador Harold, o senador Tasso Gereissati, estará nos livros da história para que o meu filho possa ter a mesma admiração e o respeito que tem por Vossa Excelência. Muito obrigado e sentiremos todos essa ausência. Com a palavra, senador Esperidião Amin. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, querido amigo, primo Tasso Gereissati, eu me recuso a me despedir, pelo menos como ser humano, do querido amigo. Faço minhas as palavras de todos aqueles que enalteceram os exemplos que Vossa Excelência nos deixa. Como não quero escrever a sua biografia, vou dizer qual o mais motivador. Além do seu jeito de ser, de como tratar as pessoas, que é a própria versão mais
fraterna do que é humanidade, eu não posso deixar de lhe dizer que o senhor é uma referência para todos nós, especialmente pelo seu legado na educação. Especialmente. Eu pude acompanhar e torcer, porque o senhor tinha alguns coestaduanos meus, coestaduano e coestaduana, trabalhando ao seu lado nesta cruzada, que rapidamente, em primeiro lugar, não derramou sangue. Pelo contrário, evitou que muito sangue pudesse ser derramado e iluminou o Ceará e ilumina o Brasil como exemplo a ser seguido. Conte sempre com a nossa amizade, minha, da minha família. Todos nós somos, como se diz na nossa língua paterna, Ya Albak, de todo o coração. Com a palavra, a senadora Soraya Tronic, pelo sistema remoto. Senhor presidente, colegas, servidores do Senado Federal e quem nos assiste, especialmente o senador Tasso Gereissati. Senador, confesso que eu acabei de levar um susto, porque nós ficamos tão envolvidos no nosso dia a dia e não lembrava que Vossa Excelência estaria se despedindo, né, e que este era o seu último ano de mandato. Eu quero lhe dizer que eu me sinto uma pessoa muito afortunada por ter conhecido você pessoalmente. Vai fazer falta para o nosso país, justamente porque eu entendo que é tão difícil encontrar homens com essas duas virtudes, capacidade e, ao mesmo tempo, caráter. Vai fazer falta para o Brasil, mas cumpristes a sua missão. Isso é o mais importante. É um exemplo para mim como pessoa, para mim como pessoa pública, o seu equilíbrio, a sua capacidade, tudo isso vai fazer falta entre nós. E, por favor, não deixe de nos visitar. Boa sorte na sua jornada, que Deus te abençoe. E agora vai... duvido, senador, que o senhor vai descansar. Duvido muito. Mas saiba que vai fazer falta para todos nós. Não esqueça do caminho de volta para o Senado. Infelizmente, não estou aí hoje para te dar um abraço, mas tenho certeza que eu terei a oportunidade ao longo desses dias. A sua família tem que ter muito orgulho mesmo de Vossa Excelência. Muito obrigada por todo o exemplo que me deu nestes 4 anos. Foi um prazer lhe conhecer. Obrigado, senadora Soraya. Com a palavra, senador Rodrigo Cunha. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, senador Tasso Gereissati, é uma alegria e uma honra ser um colega seu, já era admirador e até vou entrar no clima de Copa do Mundo. Diz que ninguém pode elogiar o goleiro, só pode elogiar o goleiro quando o jogo termina. Vossa Excelência está fazendo, pelo que eu estou observando, o último discurso, mas não é por isso que está recebendo os elogios. Desde quando cheguei aqui, tive a oportunidade, demonstrei o quanto Vossa Excelência inspira novas gerações. Tive a honra de ser do mesmo partido, de almoçar às terças-feiras e ser muito bem recebido em seu gabinete, receber instruções e, mais do que isso, as referências que eu tenho de postura e conduta política passa sim por Tasso Gereissati. Não só eu, também trago aqui a mensagem do senador e ex-governador Teotônio Vilela Filho, um amigo e irmão de Vossa Excelência, que sempre demonstrou que o Tasso Gereissati é alguém que ama este país, que poderia estar em qualquer outra condição de vida, olhando para si mesmo, mas resolveu dedicar todo o tempo que a vida lhe dá para melhorar a vida das pessoas, principalmente a de quem mais precisa. E Vossa Excelência deixou um legado de administração, de modelo de gestão pública ao ter gerido o seu amado estado do Ceará, iniciado uma nova fase nesse país de responsabilidade e de olhar para problemas que antes era dito como comum, no qual Vossa Excelência fez como governador e aqui como senador fez para o Brasil inteiro ao trabalhar, especialmente com saneamento, que quer dizer saúde,
Então, parabenizo Vossa Excelência, o Brasil agradece por toda a dedicação e eu, particularmente, por ter convivido 4 anos ao seu lado. Com a palavra, o senador Luiz Carlos Reins. Senhor presidente, colegas senadores, senador Tasso, vim lá do Rio Grande para lhe dar um abraço. Tivemos juntos em algumas camperiadas, com Fernando Henrique, com Alckmin, com Serra, com Aécio. Infelizmente, não tivemos nas últimas 2 eleições, mas isso não deixa que eu possa lhe admirar cada vez mais. Parabéns pelo seu trabalho. Ouvi a mensagem dos colegas que me antecederam e me somo a todas elas. E acrescento, o Brasil lhe deve, não é apenas o Ceará que o senhor representa. Então, em nome da dona Renata, seus filhos, netos, tenho certeza que tem orgulho da sua história, da sua trajetória. Na lei do saneamento, o Brasil não tem condições de fazer saneamento sem ter a iniciativa privada participando, e Vossa Excelência foi fundamental nesse processo. Da mesma forma, na questão da Previdência, o que é o Brasil hoje em cima da nova lei da Previdência, que foi votada nessa casa, e Vossa Excelência fez o seu trabalho. Então, eu só quero lhe parabenizar por tudo que o senhor fez, e seguramente ainda irá fazer pelo nosso país e principalmente pelo seu Estado. Parabéns, homenagem à sua esposa, seus filhos, seus netos. Um abraço, obrigado. Com a palavra, senador Confúcio Moura. Chego, minha filha. Senhor presidente, senador Tasso Gereissati, eu quero me somar a todos os demais senadores e senadoras que estão nesse momento lhe fazendo uma homenagem. O líder, ele não sabe que é líder. Ele só reconhece essa liderança num momento como esse ou depois que Vossa Excelência se afasta do cargo. As pessoas, com seu estilo e personalidade, têm naturalmente uma afeição muito grande, uma simpatia e um acatamento pela sua liderança. Todos os projetos difíceis aqui do Congresso. Logicamente, o presidente fica em dúvida a quem eu vou delegar essa competência para relatar esse projeto. Não tarda muito chegar às suas mãos o desafio. Isso é muito bom. Chegando lá, é acolhido, porque Vossa Excelência é um formador de consensos. É um formador de maiorias. Tem essa qualidade, essa devoção pela sua natural simplicidade, pela sua generosidade, pelas suas palavras amenas. Tudo isso faz com que Vossa Excelência seja acolhido por todos nós e admirado. Assim sendo, eu digo a Vossa Excelência que é um homem acima de partidos. O senhor não está no nível do debate corporal contra ninguém. Vossa Excelência está acima. É um homem que une, que tem essa qualidade, esse dom divino de acolher, pacificar e oferecer. Assim sendo, quero lhe abraçar. Quero lhe desejar vida longa e com muita saúde. O senhor é um grande brasileiro e os seus serviços serão reconhecidos por toda a posteridade. Muito obrigado e boa sorte. Senador Paulo Paim. Microfone, senador Paulo Paim. Presidente Rodrigo Pacheco, eu não poderia deixar de falar nessa despedida histórica do plenário, mas não da vida pública, de um homem que, para mim, faz o bem sem olhar a quem. Um homem que tem compromisso com a democracia e com a justiça. Olha, Tasso, nós conversamos muito durante a reforma da Previdência. Divergimos, mas muita coisa você acatou. Eu vou te dar um testemunho que é de um funcionário teu. Ele deve estar nesse momento assistindo. E eu dizia, mas o Tasso acatou só isso ou aquilo?
Zopaim, tu nem sabe quanta coisa que o Tasso dizia. Vamos atender dentro do possível, mas vamos atender esse povo que está com o país, que na verdade é uma demanda da sociedade. Eu quero ser breve, Tasso. Só dizer também que para mim não foi surpresa. Você que, repito, é um homem que leva o símbolo da democracia onde você está. Que no caso de hoje, do debate da PEC do Bolsa Família ou de emergência, você deu também a tua contribuição. Você podia ficar na sua, estava saindo, né? E esse governo que está chegando teria que aprovar essa PEC. Então eu queria, nesse momento, cumprimentar a Leila, o José Serra, o Marcelo Castro e cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência foi fundamental. Nessas 4 propostas apresentadas, estava ali a sua linha de atuação. E eu tenho certeza que a sua decisão de ajudar a construir esse acordo é de um homem que sempre olhou para frente, na busca do entendimento e na construção do bem coletivo. Eu me permita que eu diga, o que alguém já disse, eu vou repetir. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou seu amigo. Um abraço. Obrigado, senador Paulo Paim. Senador Tasso Gereissati, essa é a expressão do reconhecimento a Vossa Excelência. Agradeço uma vez mais e reitero as palavras inicialmente proferidas. Vossa Excelência tem a palavra para concluir. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de agradecer sua paciência generosa em, mesmo tendo uma pauta repleta, aguardar todos esses generosíssimos apartes que eu tive a graça de Deus de receber. Eu confesso que me emociono, mas por ter tantos amigos e tanta generosidade, e que a maioria das coisas que foram aqui ditas são muito mais em função dessa generosidade de amigos tão queridos, todos vocês, que não vou esquecer nunca. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Tasso Gereissati. Senador Chico Rodrigues. Senador Chico Rodrigues. Senhor presidente, apesar do nobre senador Tasso Gereissati já ter se ausentado da tribuna, até porque cheguei aqui agora no plenário, eu não poderia deixar aqui também de fazer um registro pelo exemplar parlamentar que foi aqui nesta casa, aos olhos não apenas dos seus colegas parlamentares, mas aos olhos do Brasil, pelas suas posições assumidas, pelo seu compromisso com o Brasil e, acima de tudo, pelo seu companheirismo com todos aqueles que, na verdade, tiveram o privilégio de conviver consigo. Portanto, gostaria que ficasse registrado aqui nos anais do Senado Federal esse meu aparte ao nobre senador Tasso Gereissati, dizer que, na verdade, ele ficará de forma indelével na memória de todos nós e da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Chico Rodrigues.